Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo. Você que gostou da vitória do Vascão ontem, sobe o like e se inscreve aqui embaixo. Você que se inscreve, confirma a sua inscrição aqui embaixo. Ontem, mais de 94 mil pessoas na transmissão aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo, confirma a tua inscrição, deixe seu like também. Mais de 94 mil vascaínos ontem na transmissão. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Antes eu quero falar da PagBet. PagBet é parceira aqui do canal Vasco Connection. Enfim, tem um cupom promocional fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Faça o seu cadastro utilizando esse cupom aqui do canal, tá? Na PagBet você consegue apostar com apenas R$1 e faturar uma graninha. Ontem eu faturei de novo. Apostei no nosso Vascão e faturei. Vai lá. PagBet, acertou? Tá pago. Valeu? Bom, é claro, vamos falar do jogo. Temos assuntos importantes, né? Para falar do Rodrigo Caetano, Paulo Brax e muito mais. Começando com o assunto Vasco da Gama. O jogo de ontem. Que gol foi aquele do Luca Orellano? Luca Orejano, enfim, não importa, né? Agora, o cara sai de 5 jogadores. Teve uma brincadeira, né, na internet, né, o mar amarelo atrás do Luca Orejano, vamos lá, argentino do Vasco, sai, dispara em direção ao gol e marca um golaço. Marca um golaço, né? Aquele gol que você fala, esse gol valeu o ingresso. Esse gol foi com o espírito do Vasco, com a estratégia do técnico Ramon Dias, que muita gente não percebeu ontem. A forma e o jeito do Vasco em campo. Um time mais postado no sistema defensivo. Vou parabenizar aqui o Gabriel Peck, que não voltou tanto ontem, graças a Deus. O Gabriel Peck ficou mais perto ali da grande área, né? Cansou menos, né? Atentou mais o juízo dos zagueiros da equipe do Cuiabá. O Payet, que entrou no segundo tempo, vou colocar o Payet como exemplo, porque ele encontra um passe para o Gabriel Peck, a zaga corta, e aí depois daquele desvio e tal, bola na trave, volta, o Gabriel Peck coloca para o fundo da rede. Grande jogo do Gabriel Peck e um grande passe do Payet. Depois, já no final do jogo, o Luca Orejano faz aquela pintura, né? Que tá aí na capa do vídeo. Pintura. Para mim, vale aquele gol que vale o ingresso. O Vasco ontem, gente, foi um time que soube se comportar em campo. O Vasco foi um time com muita vontade, muita determinação, mais uma vez, né? O Vasco não é um time atrapalhado. É o que eu venho dizendo aqui. O Vasco é um time estruturado. O Vasco é um time com padrão de jogo. Infelizmente, o primeiro turno foi horroroso. Quando eu disse aqui ontem que, com todo respeito ao Cuiabá, mas do outro lado era o Vasco, era exatamente por isso. Porque o Vasco tem que, na Arena Pantanal, e arrancar os 3 pontos deles, pô. Nós somos o Vasco. Não estou faltando o respeito com o torcedor do Cuiabá, nada disso. Nós somos o Vasco. Nós somos os gigantes. A responsabilidade é nossa. E o técnico Ramon Dias entendeu muito bem isso. O Vasco movimentando a bola o tempo inteiro. Tudo bem, o Cuiabá teve umas oportunidades ali, mas as oportunidades claras de gol, quem criou foi o Vasco, mais uma vez. E aí o Vasco soube aproveitá-las, né? Colocando a bola para o fundo da rede, driblando. O Eric Marcos muito bem, entrou muito bem no jogo mais uma vez. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. E o Vasco conquista 3 pontos no campeonato, prepara o time para enfrentar a equipe do Botafogo, um jogo muito difícil contra o Botafogo, clássico. Botafogo tem desfalque, sim, mas vou repetir aqui, é o Vasco dentro de casa, ingressos esgotados, Botafogo com o psicológico abalado por conta dessa derrota para o Palmeiras, mas cabe ressaltar, o primeiro tempo do Botafogo contra o Palmeiras foi absurdo, os caras jogaram muito. No segundo tempo, o Palmeiras sai para o jogo, consegue a virada, mas o primeiro tempo do Botafogo foi muito bom. Então, assim,
O Vasco precisa ficar atento, precisa ficar ligado. Eu acho que a estratégia de ontem para o jogo contra a equipe do Botafogo, com o retorno do Verratti ainda, o nosso artilheiro, vai ser assim, é a melhor estratégia, tá? Na minha opinião, é a melhor estratégia para esse jogo contra o Botafogo. O Vasco hoje é o 17º colocado com 34 pontos. Ontem o Cruzeiro perdeu para o São Paulo, né? Parou os 37 pontos. 3 equipes aqui com 37 pontos. Bahia, Santos e Cruzeiro, né? Aí aquela vitória do Vasco para cima do Botafogo, e aí aquela vitória para dar ainda mais moral para o time, sair de vez, se Deus quiser, da zona de rebaixamento e continuar subindo, né, na tabela de classificação. Eduardo, como assim? O que pode acontecer? Vou contar para vocês aqui, tá? Então, finalizando aqui o assunto do jogo de ontem. Foi um jogo, quando eu digo melhor jogo do ano, gente, é porque o Vasco jogou fora contra o adversário chato, o Vasco com uma pressão enorme em cima dos jogadores, precisando demais da vitória, né? Então, assim, melhor jogo do ano, sim. Jogar fora, pressionado, camisa gigante, não é fácil, não. Os caras foram lá e arrancaram, buscaram a vitória. Melhor jogo do ano. E eu vou atualizando assim. Se o Vasco jogar melhor contra o Botafogo, melhor jogo do ano vai ser contra o Botafogo. Tem que ser assim. Ah, faltavam 4 vitórias, Eduardo. Agora faltam 3. Tá certo? E mudando de assunto, entrando aqui na próxima rodada, né? A 32ª rodada, tá? Rodada 32 do Campeonato Brasileiro, ó. Grêmio e Bahia, lá na Arena do Grêmio. Amanhã o jogo. América Mineiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Internacional, Bragantino e Corinthians, Fortaleza e Flamengo, Coritiba e Goiás, lá no Couto Pereira, Vasco e Botafogo, Santos e Cuiabá, e aí é aquela parada, é aquela situação. Eduardo, uma vitória resolve? Gente, uma vitória dentro de casa, o Vasco engata aí uma sequência com 3 vitórias, o Vasco realmente vai lá para cima na tabela. Não é vai lá para cima, é sai da zona do rebaixamento, sai da zona da confusão, que na minha opinião é o mais importante, tá? Sair da zona de rebaixamento nesse primeiro momento, tá? Vamos trocar o assunto aqui, porque ontem surgiu um assunto muito importante e eu não quis... vou trazer esse assunto agora. O momento agora é concentração total no jogo, foco total no jogo e tudo mais. A torcida do Vasco, né, a Força Jovem, como vocês viram, emitiu uma nota oficial dizendo que vai apoiar o Vasco, o time, os jogadores e tudo mais. Mas exige a saída, tá, do Paulo Brax, que fez realmente um péssimo trabalho à frente do Vasco. O trabalho do Paulo Brax, né, que teve grana na mão e não conseguiu montar um time assim competitivo para a temporada, foi absurdo. Então, a torcida escreveu a nota. E é claro que ele viu, né? Daí, o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, tá? Um abraço pro Flávio, pro Emerson e a todos do canal, Jean Faísca. O Flávio Dias disse ontem que provavelmente Paulo Brax não permanecerá no Vasco em 2024. Aliás, haverá muitas mudanças no departamento de futebol do Vasco. Eduardo, o nome preferido e tal, Rodrigo Caetano, tá? É o nome da vez, é o nome que a 777 quer, é o nome que as pessoas dentro do Vasco, todo mundo quer o Rodrigo Caetano dentro do Vasco. É unanimidade, né? Eu acho que é para mim e para você também. É um cara que lá atrás fez um grande trabalho no Vasco, montou o time campeão da Copa do Brasil, junto com o nosso eterno ídolo, falecido Roberto Dinamite, então presidente na época. E aí é aquela situação, é aguardar a cena dos próximos capítulos, né? E começar a dividir as coisas, gente. Eduardo, como assim dividir? Gente, presta atenção. Olha o ano do Vasco. O Vasco, lado de cá, tá? Lado do coração, né? Lado de cá, lado do coração. Luta contra o rebaixamento. Campo. As eleições. Dia 11 agora. Hoje já é dia 3. Dia 11 as eleições do Vasco. E aí, o assunto envolvendo os dirigentes, Paulo Brax, Abel Braga, a estrutura do futebol. Vai mudar tudo, tá? Por conta do trabalho, foi horroroso.
tá? O Vasco chega em novembro brigando para não cair. Isso não poderia acontecer, sabe? Porque o Vasco teve grana, faltou competência. Grana o Vasco teve, tá certo? Então, essa é só a minha opinião. Peço a sua aqui embaixo também. Durante o dia vamos falar sobre isso, tá? Então, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, pega o link do vídeo e manda para geral, porque isso aqui é Vasco da Gama. Ó, acompanha o jogo de segunda, hein? Vamos juntos para São Januário. Mais uma transmissão histórica aqui do canal. Então se inscreve, compartilha com todo mundo. Fala para todo mundo, tem jogo, vamos lá, vamos apoiar. Vamos para um canal vascaíno. Vamos formar uma corrente de união. Aqui não é só like, não. Aqui tem muito sentimento pelo Vasco, mas é muito sentimento. Assim como aí do outro lado também, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Tá certo, torcedor? E ontem, para finalizar, teve um suposto torcedor aqui no canal dizendo: eu torci contra mesmo, e daí? Olha, ele disse isso porque ele ama a politicagem, porque ele não quer ver o Vasco bem, e é isso que eu falo. Esse tipo de torcedor tem que pular o muro, tem que ir para o outro lado, torcer para o Flamengo, pro Fluminense, pro Botafogo, porque nunca foram Vasco, nunca serão, jamais serão. Nós amamos essa cruz, nós amamos essa camisa, respiramos essa camisa. Então, juntos pelo Vasco, sim, que a vitória venha, que o Vasco saia de vez dessa situação, tá? Um beijo para todos vocês, daqui a pouco tem vídeo, daqui a pouco tem live e vamos com tudo. Agora sim, saudações vascaínas.